Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui presentes para mais um webinário da Sinapse Biotecnologia. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou o assessor científico da Sinapse Biotecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês a apresentação de um artigo que fala sobre a produção de vacina em cultura de células isenta de soro em células REC 293SF. Então, começando pelo começo, né? Esse é um artigo que eu escolhi de 2019, que fala sobre a produção de uma vacina contra Ebola, contra o vírus do Ebola. A primeira vacina contra o vírus do Ebola produzida no mundo. Naquela época, né, a vacina ainda não estava aprovada, mas essa vacina atualmente ela se encontra aprovada pela FDA para uso em humanos, tá? Então, é a primeira vacina aí produzida, feita para poder combater o vírus do Ebola. E então, como que é essa vacina? A doença, falando um pouco da doença do Ebola, né, do vírus do Ebola, a doença do vírus Ebola, ela é considerada como uma prioridade internacional urgente, sendo que o surto que ocorreu em 2014 e 2015 resultou em mais de 28 mil casos confirmados ou suspeitos e mais de 11 mil mortes, e no surto de 2018 resultou em mais de 32 mil casos e mais de 13 mil mortes. Esses dados são dados da Organização Mundial da Saúde de 2023. Então, portanto, né, o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura, ela poderia fornecer uma importante ferramenta de saúde pública. Resultados promissores, isso na época, lembrando que é na época daquele artigo de 2019, né, resultados promissores para várias candidatas a vacinas foram relatadas em primatas não humanos em ensaios clínicos, no trabalho de Gross e colaboradores de 2018. Estas têm usado diferentes adenovírus recombinantes, o vírus Vaccinia Ankara modificado, que seria um vírus relacionado ao vírus da varíola e varíola dos macacos, e vírus da estomatite vesicular recombinante, RFVSD, que seria o vírus que foi utilizado para produzir a vacina referente do presente trabalho. Duas dessas vacinas, então, foram aprovadas, isso em 2019, né? Uma da China, baseada em adenovírus recombinante, do trabalho de Zhu e colaboradores de 2015 e 2017, e outra na Rússia, uma vacina heteróloga de vírus da estomatite vesicular recombinante, o RVSV, né? Bem como a dose de reforço dessa vacina com adenovírus. Isso é um trabalho de 2017. A vacina que na época desse artigo, né, em 2019, estava em ensaio clínico fase 3, e como eu disse anteriormente, já foi aprovada pelo FDA. Esse dado é um dado do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, de 2023, tá? Essa informação. Essa vacina é a RVSV, né, da estomatite vesicular recombinante, Zebov, que tem como nome comercial o Ervebo. É baseada em um vírus, né, da estomatite vesicular recombinante, atenuado e competente para replicação, que foi, então, originalmente desenvolvida no Canadá, essa vacina, tá? O vírus da estomatite vesicular, ele é um membro dos vírus citopáticos, da família dos Rhabdoviridae, que também inclui o vírus da raiva, uma doença indutora de vesículas semelhante à febre aftosa. Contudo, diferentemente da febre aftosa, o vírus da estomatite vesicular, ele é infeccioso em humanos. Isso é um trabalho demonstrado por Cotton em 1926. Especialmente em situações de exposição ocupacional de alto risco, como no caso de trabalhadores de laboratório, agricultores
e veterinários. Um trabalho, esses são dados de trabalhos do Fields e colaboradores de 1967 e de Johnson e colaboradores de 1966. Há, portanto, né, segundo os autores, um nível muito baixo de imunidade pré-existente ao vírus entre a população em geral, exceto em algumas comunidades rurais. Isso foi demonstrado por teste de colaboradores em 1969. O vírus, né, da estomatite vesicular recombinante ZEBOV, ele induz replicação de partículas virais similares ao vírus da estomatite vesicular, mas que sofreu engenharia genética para recolocar a glicoproteína do vírus da estomatite vesicular com a glicoproteína da cepa Zaire do vírus do Ebola, o ZEBOV. A glicoproteína do ZEBOV é, então, responsável pela ligação do receptor e fusão da membrana com as células-alvo do hospedeiro e a indução da expressão do anticorpo. Então, essa glicoproteína do ZEBOV que vai induzir, no caso desta vacina, a resposta imune que vai imunizar o receptor, né, a pessoa que receber essa vacina. Esse é um trabalho que mostra essa reação dessa glicoproteína de Watanabe e colaboradores do ano 2000. A vacina ela induz uma rápida resposta imune contra a proteína de superfície do vírus de Ebola. Isso foi demonstrado em trabalhos de 2016 e trabalho em 2017. No surto de 2018, o relatório sobre a eficácia da vacina, dessa vacina que a gente está tratando nesse artigo hoje, foi de 97,5%. São dados da Organização Mundial da Saúde de 2019. Então, isso mostra a alta eficácia dessa vacina no combate ao vírus Ebola, né? E a produção do vírus da estomatite vesicular recombinante geralmente é feita em células BHK21, que são células de rim de hamster recém-nascido, ou então em células Vero, que são células epiteliais renais de macaco verde africano, usando meios contendo soro. A tabela 1, que foi apresentada no artigo, né, que a gente está apresentando hoje, lista os parâmetros usados em outros estudos para produzir o vírus da estomatite vesicular e mostra o uso geral de soro e células aderentes. Então, na maioria dos trabalhos aqui, você pode observar que foram utilizadas, então, as células BHK, ou então a Vero, e a maioria dos casos usa o soro fetal bovino. Inclusive, o primeiro trabalho aqui listado nessa tabela, utilizando células REC293, que são células aderentes, eles usaram o meio DMEM, contendo 10% de soro fetal bovino, tá? Outro dado que é importante ser citado, que vocês vão observar ao longo desse artigo, e quando se fala de produção de vacinas é importante ter em mente, é o MOI. O que seria o MOI? O MOI nada mais é do que a multiplicidade de infecção, que é a proporção de agentes para alvos de infecção, em outras palavras, é a razão entre o número de partículas virais e o número de células-alvo presentes em espaço definido. O que é isso, né? Vou mostrar aqui numa figura para vocês, para ficar um pouco mais claro e mais fácil de entender. Então, a multiplicidade de infecção nada mais é do que, se você considerar um número determinado de células em cultivo celular, você vai verificar a quantidade de células naquele cultivo celular que foram infectadas pelo determinado vírus que está sendo estudado no momento. Então, você pode ter 3 MOIs. Você pode ter um baixo MOI, que é quando você tem naquela quantidade de células contidas na cultura celular, uma baixa infecção pelo vírus. Então, são poucas daquelas células que foram infectadas pelo vírus. Por outro lado, você pode ter um alto MOI. Um alto MOI, ao contrário do baixo MOI, seria o quê, né? Um alto MOI seria uma grande quantidade de células, se não a totalidade das células, sendo infectadas
pelo vírus que está sendo estudado, apresentando uma ou mais cópias do material genético desse vírus dentro de cada uma dessas células. Esse é um alto MOI. O MOI ótimo, né, o ideal, seria aquele que a grande maioria das células, não todas, mas a grande maioria das células presentes no cultivo celular, apresenta a infecção pelo aquele agente infeccioso, pelo aquele vírus que está sendo estudado, tá? E por que isso é importante? Isso é importante para poder determinar tanto a resposta imune que vai ocorrer pela presença do vírus inativado, né, no caso da Erbov, da vacina que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, quanto no caso de qualquer outra vacina que estude vírus vivo, tá, no uso da vacina. Nesse trabalho, né, então os autores eles usaram células REC 293SF, que são células embrionárias humanas. E eles utilizaram essas células em suspensão, diferentemente das outras células usadas nos trabalhos que eu mostrei para vocês na tabela 1, que os autores apresentaram inicialmente no artigo. Essas células aqui, elas foram tratadas de uma certa forma que elas não aderem na placa, elas ficam em suspensão. E um fator mais importante ainda é que elas não necessitam, o cultivo dessas células não necessita de soro fetal bovino. E por que isso é importante? Né? Isso é importante porque no cultivo celular, principalmente em agentes que vão ser utilizados em terapia gênica e celular, que vão ser introduzidas no humano, é interessante não usar produtos que venham de origem animal, para evitar qualquer resposta imune inesperada ou indevida, tá? E isso podendo ocasionar, inclusive, o óbito da pessoa que receber essa vacina, tá? Então, por causa disso, é importante essa questão de desenvolver uma vacina em células sem soro, tá? Então, utilizar o mínimo possível de produtos de origem animal, né, ou origem exógena ao organismo que vai receber a vacina. Que nem é o caso dessa vacina da estomatite vesicular recombinante Zebov para Ebola. Né? Essas células elas já haviam sido usadas anteriormente para a produção de vacinas e outros vetores virais. A produção de vetores virais nessa linhagem específica, né, foi mostrado poder ser escalável para volumes maiores de 45 litros e 70 litros em bioreatores. E por que isso é importante? Isso é importante porque isso permite a produção em larga escala dessa vacina, já que você consegue ter um volume alto da vacina, você consegue ter uma produção de altas doses ao mesmo tempo, quando a vacina é produzida. E com isso você garante uma oferta dessa vacina no menor espaço de tempo e, portanto, você consegue imunizar uma maior quantidade de pessoas mais rapidamente. Né? Então, a escolha dessas células, então, é devido ao fato de que elas permitem produção em larga escala e tem um custo-benefício de vacinas de alta qualidade, tá? Nesse artigo que eu estou apresentando para vocês, eles estabeleceram, os autores, né, o processo de produção inicial da vacina, avaliaram a escalabilidade em bioreator de 3,5 litros e avaliaram a eficiência do que foi gerado para provocar uma resposta imune em modelo animal. Tá? Então, aqui nesse estudo, eles utilizaram o modelo animal e se tratou de... Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, falando inicialmente das células, né, dos métodos que eles utilizaram para realizar esse trabalho, eles usaram, como eu falei para vocês, as células REC 293SF, que são células adaptadas das células REC 293S, que ficam suspensas em cultura, tá? E que foram adaptadas para crescerem também em meio sem soro. No caso, os autores usaram o soro de uma das marcas representadas, a Cytiva, especificamente. O soro não, desculpe, usaram o meio de uma das nossas marcas representadas, a Cytiva, especificamente da linha High Clone da Cytiva, para realizar transfecção transiente, ou seja, uma transfecção, uma introdução do material dentro da célula de maneira
transiente, ou seja, de maneira passageira, de maneira muito rápida, tá? Fazer o crescimento e a expressão de uma variedade de proteínas recombinantes em células REC 293. E no caso, o meio utilizado foi o High Clone High Cell Transfex H, que é o meio livre de soro ou antibióticos, tá? O meio foi suplementado com 4 milimolar de L-glutamina. A L-glutamina também da Cytiva, ela é utilizada para fornecer energia para se multiplicarem, tá? E Poloxamer 188, que é um hidrogel, tá? Que essas células necessitam desse composto. As células elas foram codificadas com azul de tripã, então, para quem não lembra, a técnica de azul de tripã nada mais é que você adicionar numa placa contendo as células, é uma quantidade definida das células, um corante azul, e esse corante azul ele vai entrar nas células, e as células que estiverem viáveis vão expulsar para fora delas esse corante, não ficando, portanto, coradas. E aquelas células que não estão viáveis, que não têm a capacidade, então, de expulsar esse corante para fora das células, ficam coradas. Então, dessa forma, é possível distinguir a quantidade de células que estão viáveis das não viáveis, tá? E essa contagem foi realizada ou em contador automático de células ou então de maneira manual. Foram realizadas passagens das células 2 vezes por semana, diluindo 2 vezes 10 a quinta células vivas por ml em meio fresco. Eles usaram as células REC 293S, usadas para, então, ensaios analíticos, que foram mantidas em meio DMEM, contendo soro fetal bovino a 5%. Esse soro fetal bovino também da Cytiva, tá? Lembrando que essa etapa não é uma etapa que produziu a vacina final. Essa foi uma etapa só realizada para poder fazer os ensaios analíticos, das análises que eles fizeram. Então, portanto, nesse momento, eles usaram 5% de soro fetal bovino, tá? E lembrando que eles usaram nas células REC 293S, e que a vacina foi produzida nas células REC 293SF, que é uma variação ainda dessas células. As células foram passadas 2 vezes por semana. Essas células, por serem aderentes, as REC 293S, né, elas foram coletadas usando o scraper. O que é o scraper? O scraper é um rodinho, para quem não conhece, é um pequeno rodo que é capaz de você te permitir raspar o fundo da placa, já que as células são aderentes, a necessidade de você raspar o fundo da placa para retirar essas células, tá, da placa. As células foram, então, depois de raspadas, né, da placa, centrifugadas a 500 G por 5 minutos, ressuspendidas em meio fresco e semeadas numa diluição de 1:10. A solução estoque, ela tinha um MOI, né, uma multiplicidade de infecção de 0,001. As partículas virais, elas foram coletadas após 48 horas a uma titulação de 7,47 vezes 10 a nona de genomas virais, ou seja, genoma completo, tanto de vírus funcionais como dos vírus não funcionais. Então, aqui a gente não está vendo a qualidade dessa titulação, tá? Da quantidade desses vírus. E uma titulação funcional, agora sim, uma titulação para verificar a funcionalidade do vírus que está sendo introduzido, de 1,23 vezes 10 a 7 da mediana de dose infecciosa em cultivo celular, que ele chamou de TCID 50, tá? Por ml. Todos os experimentos foram realizados em placas de 6 poços contendo 2 ml por poço, exceto para o experimento do bioreator. As condições padrões, elas foram de 1 vezes 10 a sexta células vivas por ml, do meio High Cell Transfex H, infectada com a solução estoque, incubada a 34 graus em incubador umidificado com 5% de CO2, até ser colhida após 48 horas. Essas condições foram modificadas para testar cada parâmetro avaliado. Então, vocês vão observar mais para frente que eles testaram várias temperaturas diferentes, tá? Inclusive para verificar a titulação funcional existente naquela amostra. Eles testaram as partículas virais com diferentes meios, titulações
e temperaturas, como eu citei agora, e purificaram depois para poder usar no modelo animal. O estudo do modelo animal que eles utilizaram foi um estudo com camundongo, e no caso eles usaram camundongos fêmea C57 Black Six com idades de 6 a 8 semanas, sendo 7 camundongos que foram sangrados via veia safena, um dia antes da imunização e 4 semanas após a imunização. Os camundongos foram imunizados intramuscularmente, então, com injeção intramuscular, com uma dose de 50 microlitros da preparação do vírus diluído, em tampão de injeção de 1 × 10 à sexta, do TCID50, que eu falei para vocês anteriormente, né, que é aquela mediana, a mediana da dose infecciosa em cultivo celular, né, por ml. O soro, então, foi coletado e mantido congelado até o uso. Foi realizado ainda um teste de ELISA, com placas revestidas com 2 microgramas por ml, de proteína recombinante da glicoproteína D BOV, para verificar, então, a presença do anticorpo, né, das respostas imunes nesses organismos, tá? Então, na figura 1, eles apresentam o efeito da multiplicidade de infecção inicial, da temperatura de incubação e do meio de cultura sobre a titulação funcional. Então, na figura 1A, a gente observa aqui diversas multiplicidades de infecção, variando de 0,0001 até 10, tá? Então, numa quantidade bem baixa até uma quantidade alta, bem alta de multiplicidade de infecção, e aqui eles observaram esse parâmetro sobre a titulação funcional. E aí eles observaram isso a cada 12 horas, tá? Então eles observaram de 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 horas após a infecção das células com o agente infeccioso. E aí eles observaram que no momento zero a gente tem uma grande diferença entre as diversas multiplicidades de infecção, e essas diferenças foram reduzindo, presentes ainda em 36 horas após a exposição nas células, e essa diferença ela praticamente sumiu em 48 horas, mantivendo-se sem diferença em 60 horas, e ocorrendo novamente uma diferença após 72 horas, tá? Sendo a multiplicidade de infecção de maior valor, né, de 10, tendo a menor titulação funcional e a menor a menor multiplicidade de infecção de 0,0001, tendo a maior titulação funcional, tá? Em relação à temperatura, eles observaram aqui inicialmente 2 temperaturas, tá? A temperatura de 34 graus e a temperatura de 37 graus. Houve uma diferença estatística entre as médias dos 2 grupos, como determinado por teste T pareado, tá? Então, eles observaram que cultivar as células a 34 graus tem uma resposta sobre a titulação funcional significantemente maior do que a de 37 graus. E por que isso é importante? Isso é importante porque na hora da produção pode ser utilizada os 34 graus. Só que na hora que for inoculado no paciente a vacina, essa titulação funcional tem que ser menor, porque se ela for muito alta, ela acaba induzindo uma resposta imune muito exacerbada, podendo trazer malefício para o paciente. Então, dessa forma, eles estudaram também a temperatura de 37 graus para observar essa diferença entre as temperaturas, tá? Os meios aqui, eles observaram que a diferença estatística foi no meio sem controle de parâmetros de soro, que eles chamaram de freestyle, ou então usando o meio de PBS, tá? Que teve a maior diferença significativa em relação à titulação funcional dessa amostra, tá? Na figura 2, ainda em relação à titulação funcional, eles observaram a concentração de células
em relação a essa titulação funcional. Eles observaram que quanto maior a concentração de células, menor a eficiência, menor a titulação funcional desses vírus, tá? Uma outra questão que eles observaram foi em relação à densidade, né, de células em relação à titulação funcional. Eles observaram uma maior diferença de 12 horas a 48 horas entre as diversas densidades utilizadas e uma menor diferença a partir de 72 horas até 84 horas. Na figura 3, eles observaram, então, a produção da vacina recombinante em um bioreator e as amostras foram colhidas nos tempos indicados a cada 12 horas do tempo de infecção. Então, em A, a gente tem titulações e contagens de tá? Dentro dos dias utilizados dessa multiplicação desse vírus no bioreator. Que mais? É importante dizer que a concentração das células foi avaliada manualmente usando um hemocitômetro. A viabilidade celular foi testada por exclusão do azoditepam, que eu expliquei anteriormente para vocês. A titulação viral é funcional pelo TC e D50, e a titulação do genoma foi realizada por PCR digital. Os valores mostrados foram tanto por titulação no momento de infecção, calculado pela titulação no tubo, né, usado para infectar a cultura, mais que a titulação de uma amostra do bioreator. Em B, a gente vê a análise metabólica de glicose, lactato, amônia e lactato desidrogenase, avaliado por um analisador Sedex-Bio. E em C, a gente vê a análise em tempo real, realizada durante a cultura, relatando dados a cada 30 minutos para a fração molar do gás de entrada de oxigênio e a capacitância. Então, a gente observa que, em relação à fração molar do gás de entrada de oxigênio, a gente tem um maior aumento no terceiro dia dentro do bioreator. Esse aumento se mantém até aproximadamente terceiro dia e meio, e depois esse valor começa a cair, tá? Para valores mais baixos da infecção. Enquanto a capacitância, ela teve um aumento do tempo zero até 4 dias dentro do bioreator, e após isso teve uma queda, uma ligeira queda, uma tendência de queda para valores um pouco menores de infecção. Na figura 4, os autores mostraram o efeito da temperatura nas titulações funcionais da vacina. Então, titulações funcionais foram medidas pelo TC e D50, e sendo que as barras representam a média das triplicatas das amostras, mais ou menos de desvio padrão. Em A, a gente vê amostras expostas em diferentes temperaturas ao longo do tempo, titulações caindo abaixo do limite de detecção do ensaio, foi mostrado como uma interceptação no eixo. Em B, a gente observa amostras expostas a um número aumentado de ciclos de congelamento e descongelamento. Em A, é importante a gente observar que a temperaturas maiores, como 42 graus, apresentaram uma queda significativa já a partir de um dia depois da inoculação, na titulação funcional, sendo que a temperatura de 4 graus foi aquela que se manteve mais estável entre todo o tempo avaliado. Por que isso é importante? Isso é importante para verificar a funcionalidade da vacina em diversas temperaturas de armazenamento. Então, por exemplo, para se manter a uma temperatura de 4 graus, é mais indicado manter essa vacina a essa temperatura, porque, como mostrado nesse resultado, a vacina se manteve funcionalmente estável por mais tempo, enquanto temperaturas maiores apresentaram uma queda nessa funcionalidade. Em B, a gente observa
que temperaturas não, desculpe, ciclos de descongelamento e congelamento não alteraram necessariamente a funcionalidade dessa vacina. Isso é importante porque, como a vacina muitas vezes vai ser aplicada em partes da população, há necessidade, muitas vezes, de congelar e descongelar ela em vários momentos distintos. Então, a estabilidade dela por vários ciclos de descongelamento e congelamento mostra uma estabilidade da vacina que é muito favorável para a utilização em larga escala. Na figura 5, a gente tem titulação de anticorpo total de imunoglobulina de camundongo, já que a gente viu que os autores usaram o modelo de camundongo para verificar a resposta imunogênica, né, contra o vírus de ebola. E esse resultado foi avaliado em 4 semanas após a imunização. Então, uma placa de ELISA foi revestida com proteína recombinante do EBOV para uma concentração final de 2 microgramas por ml em PBS. Foi realizada uma diluição de 1:200 do soro do camundongo imunizado ou soro do camundongo pré-imunizado. Foi usado para detectar anticorpos totais de imunoglobulina contra o antígeno da ebola. E as barras de erro representam o desvio padrão entre 7 camundongos que foram utilizados nesse modelo. E aqui a gente observa que houve diferença estatística significante, então P menor que 0,0001, entre a média de 2 grupos, como determinado pelo teste T pareado bicaudal. E a gente observa aqui que a resposta nos camundongos que foram imunizados, ele é bem maior do que a resposta no camundongo que não foi imunizado. Então, sugerindo dessa forma que há uma resposta imune para combater o vírus quando utilizado essa vacina. Bom, então, com isso, né, os autores eles concluíram que eles mostraram um protocolo robusto para a titulação viral, né, para você produzir uma vacina com uma quantidade de vírus suficiente para causar uma resposta imune satisfatória no indivíduo que for inoculado com essa vacina. Pelo menos aqui nesse trabalho, inicialmente, foi mostrado somente um modelo animal, portanto, em camundongos, né, mas é um resultado preliminar. E como eu disse para vocês anteriormente, essa vacina já foi aprovada. No momento que foi publicado esse artigo que eu apresentei para vocês, em 2019, ela se encontrava em fase 3 clínica. Mas agora, em 2023, essa vacina já foi aprovada pelo FDA norte-americano. Então, eles mostraram uma mínima variabilidade entre as amostras similares, o que é muito bom para o uso em larga escala dessa vacina. E com os dados apresentados, é então possível escalonar o processo para uma produção de mais de 4.000 doses por litro dessa vacina, tá? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Aqui estão algumas de nossas empresas representadas, tá? Que nós comercializamos diversos produtos delas. Eu estou à disposição para qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem a fazer. Aqui está meu e-mail. Também tem o e-mail da Sinapse, caso vocês queiram entrar em contato para qualquer outra questão. E também aqui está o nosso link da nossa rede social, no nosso canal do YouTube, onde vocês conseguem visualizar e assistir nossos webinários apresentados anteriormente, quantas vezes vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência, e até a próxima.